Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar um querido filho de Nossa Senhora, de celebrar num sábado um sacerdote santo, e para nós, de grande alegria, porque um sacerdote que falava português, um santo sacerdote que falava português, Santo Antônio de Lisboa, que nós também conhecemos como Santo Antônio de Pádua, mas ele é nascido em Lisboa. Pois bem, quem foi Santo Antônio? Como celebrar essa memória? E eu gostaria de ressaltar nesta celebração de hoje dois aspectos que infelizmente foram deixados de lado, foram quase perdidos pelos fiéis católicos, que são os seguintes aspectos: a beleza do martírio e a necessidade de converter as pessoas para Cristo. Essas duas realidades, infelizmente, no mundo católico, no mundo cristão, essas duas realidades estão sendo pouco a pouco esquecidas. A beleza do martírio e a necessidade da missão de converter as pessoas para Cristo, para a Igreja de Cristo. Vamos lá, vamos tentar aqui, de uma maneira resumida, aprofundar esses dois pontos. Santo Antônio nasceu em Lisboa, no final do século XII, 1195, e recebeu uma excelente formação. Seus pais tinham condições para isso, deram a ele estudo, então ele, desde pequeno, recebendo uma esmerada formação com os cônegos de Santo Agostinho, porque naquela época, para receber uma formação, você tinha que receber da igreja, porque era a igreja que transmitia o saber. Então vocês podem imaginar que também não era algo popular, se necessitava de uma certa condição financeira para se manter um filho para isso, e ele recebeu uma excelente formação. E com os seus 15 anos de idade, eu sei que vocês vão dizer: padre, mas eu assisti um filme que mostrou assim, porque em muitos filmes e muitos biógrafos, eles tentam tornar o santo tão parecido conosco, que o santo às vezes deixa de ser parecido com Deus. E o santo é santo porque ele é parecido com Deus, não porque ele é parecido conosco, porque parecido conosco não tem novidade nenhuma. Ele é gente, então ele é parecido com a gente, mas o que o faz santo é o fato dele ser parecido com Deus. Então, com mais ou menos os seus 15 anos de idade, ele, que já era um jovem, que as moças olhavam com certo agrado, porque um jovem inteligente, um jovem de belo aspecto, e um jovem
que era piedoso. Então, as moças, as famílias já olhavam para aquele rapaz com um certo agrado. E Santo Antônio percebendo de que a sua pureza poderia ser posta em risco, pediu para entrar na regra dos agostinianos, para ser religioso. Ele queria um coração indiviso, um coração somente de Cristo. É claro, meus irmãos, que essa realidade de ser religioso, de ter um coração desta maneira indiviso, não é uma realidade para todos, porque Deus não chama a todos para a vida religiosa, mas Deus chama a todos para ter um coração em que Ele seja o centro das nossas almas, o centro dos nossos afetos, o centro dos nossos quereres. Isto é, que Jesus seja a pessoa mais importante na nossa vida e que nós estejamos dispostos, se necessário for, a desagradar a todos para não desagradar Jesus. Percebe que para que isso seja uma realidade, Jesus precisa ser uma pessoa, não uma ideia, não uma teoria, não um personagem histórico do passado, mas uma pessoa viva com quem eu me relaciono, com quem eu tenho um vivo relacionamento. Então a primeira coisa, o primeiro dom, a primeira graça que nós podemos pedir hoje a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de Santo Antônio, é essa graça de que nós descobramos Jesus. E isso, meus santos, não pense que é óbvio, infelizmente não é. Está assim de cristão, está assim de católico, que pensa que tem um relacionamento vivo com Jesus e que no máximo tem uma ideia a respeito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem apenas uma ideia religiosa e não um vivo relacionamento com uma pessoa viva, a pessoa do Filho de Deus. Pois bem, a gente pode nem tossir hoje em dia, que todo mundo já acha que é coronavírus, né? Misericórdia. Eu tenho um pigarro de vez em quando. Então, meus santos, precisamos pedir a Deus essa graça, porque nós só iremos compreender o que posteriormente será falado, se esta realidade for uma realidade experimentada, experiencial. Pois bem, então ele queria ter um coração indiviso, queria ser só de Jesus e de mais ninguém. Então, com 15 anos, ele entra na regra dos cônegos agostinianos. Passa ali 10 anos, crescendo no amor a Deus, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo nas realidades, no conhecimento teológico. Ele vai crescendo pouco a pouco, né? Nós já falamos aqui, se eu não estou enganado, eu fiz uma referência ontem, dizendo que um santo não se improvisa. Claro, se aprouver a Deus, Ele nos fará santos assim, no minuto, mas normalmente o santo se constrói, a graça de Deus vai construindo Cristo em nós, vai lapidando a imagem de Cristo em nós, vai retirando aquilo que não é de Cristo, aquilo que é dessemelhança a Cristo, e vai tornando o nosso coração semelhante ao coração de nosso Senhor. Então, Santo Antônio foi crescendo nesse amor, nessa semelhança a Jesus, nesses 10 anos que ele passou como um agostiniano, não era franciscano ainda. Ele estava em um convento, logo quando entrou num convento próximo
à casa dos seus pais e dos seus familiares, e os seus familiares o visitavam frequentemente, e ele queria uma vida mais reclusa, ele queria uma vida de uma maior entrega e de um maior sacrifício, e não porque não amasse os seus pais, e não porque não amasse os seus familiares, mas por amor a Deus, quis oferecer a Deus esse sacrifício. Isto é, ele amava os seus pais, ele amava os seus familiares, e ele percebeu que seria um presente a Jesus oferecer esse sacrifício. Pediu para ir para um outro convento, um convento mais distante, onde os seus pais e familiares não o pudessem visitar com tanta frequência. Percebe aqui, meus santos? É uma outra lógica, é uma outra realidade de querer oferecer a Deus um belo presente, um belo ato de amor. E o amor é sempre generoso, verdadeiro, genuíno, quando provém de um sacrifício, de uma renúncia, quando nos custa amar. Nosso Senhor mesmo disse, né? Se vocês amam aqueles que vos amam, quer dizer, não tem sacrifício nenhum nisso, que recompensa tereis? Os pagãos também fazem. Ame os inimigos, isto é, ame com dificuldade, aí sim é um amor verdadeiro. Então quer dizer, quando amar nos custa, isto é amor. E é por isso que quando vocês leem as histórias dos santos, eles pedem a Deus a graça de participar dos seus sofrimentos. Eu quero amar até doer. A medida do amor é amar sem medida, Santo Agostinho. Isto é, amar com generosidade, amar com sacrifício, amar com dor, porque ali é verdadeiramente amor, porque foi assim que Jesus fez. Quando Ele veio ao mundo para nos amar, para nos salvar, Ele nos salvou na dor. Ele poderia nos salvar sem ser crucificado. Ele poderia nos salvar sem precisar ser flagelado e humilhado. Ele poderia nos salvar de uma maneira indolor, mas para não restar dúvida da verdade do seu amor, Ele nos amou e nos amou até a morte, e morte de cruz. Então quer dizer, se não houver um relacionamento vivo com Jesus, você ouve e não compreende. Isto é, você no máximo terá uma compreensão intelectual, mas não uma compreensão espiritual que cria, que gera um movimento dentro de você, um movimento de imitação. Mesmo que haja um certo medo, mas uma atração misteriosa por uma vida semelhante, porque é próprio de quem ama querer se assemelhar ao amado. Então, se amamos a Jesus, queremos ser semelhantes a Ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na dor e na glória. Pois bem, então, o jovem Francisco de Bulhões, né? Esse era o seu nome antes de receber o nome Antônio. O jovem Francisco de Bulhões, lá nos Agostinianos, um dia em Coimbra, já longe dos pais, naquele outro convento, ele vê a partida de 5, quer dizer, partiram 6 e voltaram 5, mas ele vê a partida de franciscanos para o Marrocos. Eles iam para evangelizar os muçulmanos e convertê-los à fé cristã. E depois ele vê os corpos desses mesmos franciscanos retornando. Isto é, eles morreram por causa de Cristo. E aquilo, meus santos, despertou no coração de Santo Antônio, do jovem Francisco, um desejo de algo semelhante para ele. Ele entra
nos franciscanos, porque ele quer também morrer por causa de Cristo. Ele quer também evangelizar os muçulmanos e convertê-los para Cristo. Se ele tivesse a mentalidade do mundo moderno, que diz, não precisa converter ninguém, o que importa é que nós sejamos bons cidadãos, que nós nos respeitemos uns aos outros, que nós façamos o bem, e pronto, a religião que nós temos, isso pouco importa. Não, meus santos, Santo Antônio era católico, e católico de verdade, e o católico verdadeiro sabe de que nós precisamos fazer o máximo possível a nós, para que o maior número de pessoas ame a Jesus e entre na sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essas duas realidades ardiam no coração de Santo Antônio. Um santo que, se nós o conhecêssemos de fato, ele não seria tão bem quisto, nem mesmo pelo mundo católico, que se tornou tão politicamente correto. Um santo que diz, olha, precisamos converter as pessoas para a igreja, para Cristo na igreja, precisamos converter as pessoas para o catolicismo, e precisamos amar o martírio, precisamos nos alegrar com essa realidade de ser escolhido para sofrer por Cristo e por Ele morrer. Meus irmãos, isso não é uma realidade de Santo Antônio. Se vocês pegarem, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, não é Santo Inácio de Loyola, porque vocês não confundam. Santo Inácio de Antioquia do século I. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo, ele foi preso, e ele seria martirizado, e ele ia passar no caminho que ele percorria para o local do seu martírio, ele se encontrava com cristãos que estavam pensando em tentar pagar pela sua vida, para que ele não fosse entregue às feras. Ele foi devorado por leões, e Santo Inácio de Antioquia dizia pelo caminho, por favor, pelo amor de Deus, não façam isso, porque a minha alegria será morrer por Cristo, me assemelhar a Cristo. Se vocês me querem bem, não façam isso. Nós temos uma carta belíssima, mais vale para mim morrer em Cristo Jesus do que imperar até os confins da terra. Se alguém possui Deus no coração, entenderá o que eu quero. Isto é, se você não tem Deus no coração, se você não tem fé, você não vai entender o que é que eu estou dizendo, porque que eu quero morrer por Cristo. Mas se você tiver Deus no coração, se você tiver fé, você entenderá o que eu quero e terá compaixão de mim, sabendo com que ânsia, eu quero me entregar a Cristo desta maneira. Ele dizia, no meu peito há um rio de água viva que diz, vem para o Pai, vem para o Pai. Meus irmãos, nós precisamos redescobrir isso, porque é verdade, padre, mas nós iremos morrer por Cristo? Provavelmente não, mas nós iremos viver para Cristo, e nós iremos com mais doçura, com mais docilidade, sofrer por Cristo, porque o que é que muitas vezes nos impede de progredir na vida espiritual? É porque quando se apresenta um sofrimento, nós começamos a reclamar, e nós regredimos no caminho de Deus, nós nos tornamos menos generosos, porque nós queremos ser cristãos? Queremos. Nós queremos amar Jesus? Queremos. Nós queremos ser santo? Pensamos que queremos, mas desde que não custe muito, desde que não seja dificultoso. Então não queremos amar, não queremos ser cristãos, não queremos ser santos, porque nós queremos algo light, aguado, diluído, soft. Nós não queremos de verdade ser cristãos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, se você percebe, e eu espero que você seja sincero o suficiente para perceber que essa
mesquinhez espiritual está no seu coração, de modo que você dobre os seus joelhos e peça por intercessão de Nossa Senhora, de Santo Antônio, por intercessão do anjo da guarda de Santo Antônio, pedir a graça de ser dócil na sua vida e de se deixar conduzir pelo Espírito de Deus, para que você seja aquela que Jesus sonhou, para que você seja aquela figura e aquela imagem que o Espírito Santo quer modelar na sua vida. Mas é claro, meu santinho e minha santinha, isso vai passar pela cruz, isso vai passar pela dor, isso vai passar pelo sofrimento, mas é exatamente isso que fará você semelhante a nosso Senhor. Imagine Orígenes, século II, também jovem cristão, ele queria tanto morrer por causa de Cristo, que a mãe o deixava pelado, amarrado na mesa quando ela saía, porque tinha certeza que ele não ia sair de casa, porque se o deixasse vestido, ele ia sair para evangelizar os pagãos, para convertê-los para Cristo. Santa Teresa d'Ávila, menina, correu para evangelizar os mouros. O irmão Rodrigo foi alcançá-la já às portas da cidade, vem para casa, que ela queria evangelizar e morrer por causa de Cristo. E a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por dificuldade. Aí você para e diz: gente, que quilate é o meu cristianismo, é o meu catolicismo, porque quando a dor se apresenta, eu já quero negar a minha fé. Quando a dificuldade se apresenta, eu quero um caminho mais fácil. Quando você às vezes tem uma clara compreensão de que é aquele caminho difícil que santificará você, isto é, que moldará você e tornará você mais semelhante a Jesus. Então, meus santos, essas duas realidades, o martírio e a evangelização, isto é, eu preciso ganhar, claro, com todo jeito, com toda sabedoria, mas eu preciso ganhar as pessoas para Cristo. Quem não é cristão, católico, não está no caminho querido por Cristo. Ele não deixou uma igreja aqui no mundo à toa. Não caiamos nessa ideia louca: não, mas Deus não quer que todo mundo seja católico. É óbvio que Deus quer. Por que é que Deus deixou uma igreja sua aqui na terra? Mas Deus não é católico. É óbvio que Jesus é católico. Ele tem uma igreja? Ora, de quem é esta igreja? De São Pedro? Não, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos, com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa oração, com os nossos sacrifícios, com a nossa pregação, ganhar almas, ganhar pessoas para Cristo e para a sua igreja. E foi exatamente isso que fez com que Santo Antônio, quando viu aqueles mártires, quisesse também evangelizar os muçulmanos, ganhá-los para Cristo, convertê-los para Cristo. Só para que vocês entendam, esses mártires que São Francisco viu, quando chegaram lá, eles pregavam sabendo que provavelmente iriam morrer. Eles até receberam em oração o anúncio de que eles morreriam por causa de Cristo, e eles ficaram felicíssimos. E aí é que eles pregaram com mais gosto ainda, porque eles sabiam que a eles seria concedida aquela honra tão grandiosa, morrer por causa de Cristo. Então Santo Antônio também vai, só que interessante, né, meus santos? A soberania de Deus, hein? Santo Antônio queria morrer por causa de Cristo. Santo Antônio queria morrer mártir lá entre os muçulmanos, mas Jesus não queria isso para ele. Deixou que ele pensasse e suscitou até no coração dele um amor grande. Dessa maneira, ele vai, a sua missão não dá certo, ele adoece, tem que retornar, e retorna, fica ali na região da Itália, né? Conhece
São Francisco, o fundador da ordem, que até então, ele tinha entrado, e desempenha o seu ministério. Como é que ele vai dar a sua vida, como é que ele vai se desgastar por causa de Cristo na sua pregação. Ele é conhecido como o martelo dos hereges. Por quê? Porque ele combatia a heresia para ganhar as pessoas para a Igreja Católica. Pense aqui, se esse santo, no mundo em que a gente quer deixar todo mundo na sua religião, porque as pessoas não conhecem a vida de Santo Antônio, por isso que acham, não, ele é tão bonitinho, é o santo casamenteiro, entendeu? Não, se você quer casar, pode pedir a intercessão dele, não tem problema, mas ele é infinitamente mais do que o santo casamenteiro. É um homem ardoroso, que ardia de amor a Cristo e pela Igreja de Cristo, e que gastou a sua vida para converter o maior número de pessoas, para que elas amassem o Cristo verdadeiro na sua verdadeira Igreja. Meus irmãos, estamos então neste dia, neste sábado, celebrando Santo Antônio. Peçamos a Deus esta graça. Não saia hoje aqui dessa igreja, nem você que está acompanhando pelas redes sociais, não desligue, ou melhor, quando chegar o momento, desligue o celular, mas desligue o celular, desligue o computador e vá fazer uma oração. Vá para o seu quarto, vá para o quintal da sua casa, vá para um lugar reservado e peça a Jesus a graça de um relacionamento vivo com Ele. Diga e assim, com as suas palavras: Jesus, eu não quero apenas ter uma ideia de Ti, eu não quero apenas ter uma ideia, uma teórica de quem seja Deus, de quem Tu sejas. Eu quero ser Teu amigo de verdade, eu quero ter um amor verdadeiro por Ti, eu quero ter um relacionamento vivo por Ti, de modo que eu queira cada vez mais me unir a Ti, e queira viver na minha vida aquilo que Tu desejas para mim. Quais são os Teus sonhos para a minha vida? Eu quero que sejam os meus sonhos. Qual é a Tua vontade para a minha vida? Eu quero que seja a minha vontade. E quando Jesus, a dor se avizinhar, quando a dificuldade bater à porta da minha alma, concede-me, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eu não só não desanime, mas me anime ainda mais, porque verei naquele sofrimento, naquela dor, naquela dificuldade, uma oportunidade para dar um passo a mais, de uma maior radicalidade no amor. Que a Virgem Maria interceda por nós, que os santos de Deus intercedam por nós, que Santo Antônio interceda por nós, que o seu anjo da guarda interceda por nós, para que nós, hoje, mas não apenas hoje, sempre procuremos imitar na nossa vida as virtudes dos santos que nós dizemos tanto amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.